Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esta videoaula. E então, meus queridos, vocês estudaram mesmo ou só fizeram de conta? Leram o texto, assistiram a videoaula, responderam o exercício? Porque tem que ser assim, não dá certo só assistir a aula e tentar responder a atividade, nem sempre vai dar certo. Então tem que ver, tem que fazer como se estivesse assistindo a aula na sala de aula. Então vamos estudar porque a gente não sabe quando vai voltar, não sabemos quando que vamos fazer prova. E se a gente voltar e logo marcar a prova desse conteúdo, então como é que vai ser? Então vocês têm que ganhar tempo, vocês estão com tempo livre, né? Então é só para estudar. É só você se organizar como se você estivesse na escola. Tire um tempo para ver a aula e depois ler o texto e responder a atividade, como se você estivesse na escola. Vamos retomar o nosso conteúdo da página 365. A página 365 fala sobre a mobilidade externa. Na aula anterior, a gente viu sobre a mobilidade da população brasileira, né? E então a gente viu que no decorrer dos anos, dentro do próprio país, né, muitas pessoas saíram dos seus lugares dos seus estados para outros estados, para outras cidades, em busca de algo. Que começou, que sempre a questão econômica, ou seja, a falta de trabalho, é o que mais motiva. Agora a gente vai ver a questão da mobilidade externa, ou seja, essa movimentação de pessoas partindo do Brasil lá para fora, do Brasil para outros países, do Brasil para lá e de lá para cá. A gente vai ver como é que isso acontece. Ele diz aqui no texto de vocês que as pessoas se deslocam, né, de um país para outro. E no caso esse tipo de migração, nem sempre é por questões econômicas, falta de emprego. Nem sempre. Pode ser só para estudo, só para turismo. Aí ele mostra aqui a diferença, né? Ele coloca aqui a diferença de imigrante e emigrante. O que é que muda na palavra? Só o ezinho aqui, né? E aqui o i. Mas qual a diferença desses dois? Então, imigrante é a pessoa que chega para viver em um país estrangeiro, ou seja, em um país que não é o seu de origem. Se eu sair daqui para os Estados Unidos, eu sou um imigrante lá nos Estados Unidos. Ou seja, eu saí do meu país para viver em outro, para estar em outro. Eu sou imigrante lá. Agora, então, o que é emigrante? O que é emigrar? É a pessoa que, em relação ao seu país de origem, migra espontaneamente para viver em um país estrangeiro. Ou seja, emigrar. A pessoa migra espontaneamente para viver em um país estrangeiro. Ele mostra aqui no exemplo, o que ele diz aqui nesse exemplo. Um jovem chamado James. E aí tem as setinhas, né? A seta azul e a seta vermelha. Ele diz o quê? Em relação à Austrália, James é emigrante. Olha só, em relação à Austrália, ele é um emigrante. Por quê? Porque a seta mostra isso aqui, ó. Emigrou. James saiu da Austrália para o Brasil. Ele mostra aqui a seta indicando que ele saiu. E em relação ao Brasil, James é imigrante. Por quê? Porque ele saiu, ou melhor, porque ele entrou no Brasil. A setinha está indicando o quê? Que ele entrou. Então, se ele entrou, em relação ao Brasil, ele é um imigrante. Mas em relação ao país dele, ele é emigrante. Do mesmo jeito se eu saio daqui para viver como o exemplo que eu dei, né? Dos Estados Unidos. Em relação ao Brasil, se eu estou saindo do Brasil,
Eu estou emigrando, eu estou saindo. Emigrar é sair. E em relação aos Estados Unidos, eu serei um imigrante, porque eu estou entrando. Lembram das palavras externo e interno? Interno é dentro, externo é o que está fora. Então lembre do i e do é. É migrante, né? É migrante. Lembrem de externo, né? Que é aquele que saiu do seu lugar. Ele saiu, ele externalizou. Então ele é um emigrante em relação ao seu país. E imigrante interno, entrou. Então, no próximo slide, nós temos um mapa do Brasil, ou mapa mundi, mas mostrando a situação da emigração no Brasil. O texto de vocês diz que a saída de brasileiros para viver em outro país é um fenômeno recente. A partir da segunda metade do século XX, 1950. Por isso que eu gosto sempre de falar desse ano, 1950, porque muitas coisas aconteceram nesse período. E ele diz que não era tão conhecido a quantidade de pessoas que saíam ou que entravam, mas a partir de 2015 começou-se a fazer uma... Aliás, antes disso, mas 2015... é porque ele trouxe esse mapa aqui, mostra que aumentou consideravelmente. Muitos brasileiros morando no exterior. Ele diz que são vários os fatores responsáveis, como, por exemplo, o aumento, as dificuldades para ingressar no mercado de trabalho, os baixos salários pagos a grande parte dos trabalhadores. Vocês lembram que eu falei, eu não lembro se falei na turma de vocês, mas acho que já, de umas pessoas que eu conheço que moram nos Estados Unidos hoje, são brasileiros e tal. O que eles ganhavam aqui com curso superior e tudo mais, o que não tem comparação, assim, é bem superior ao que eles estão ganhando lá. Eles estão nos Estados Unidos, como eu disse, e por mais que alguém diga, o custo de vida lá é muito alto, mas o que você ganha, dá para você voltar, quando voltar, se decidir voltar, que a maioria nem quer, você vem muito bem, porque lá eles começaram a trabalhar com limpeza, como se fosse serviços gerais aqui, doméstico, mais ou menos isso. E eles ganhavam muito bem, gente, muito bem. Então, isso motiva a pessoa a querer sair. E ele diz que geralmente é por essas questões, mas existem outros motivos. Acho que a gente ainda vai ver mais à frente que tem muita gente que sai para prestar um serviço, por exemplo, a pessoa é um grande técnico de informática e ele vai precisar trabalhar numa empresa de robótica, sei lá, e aí ele é chamado para trabalhar, é diferente. É por questão econômica, mas ele não está desempregado, ele apenas foi convocado pelo bom trabalho que ele sabe fazer, né, para desempenhar. Então aqui nesse mapa ele mostra o fluxo, né, de emigração, ou seja, a quantidade de pessoas, ó a setinha, o que a seta indica? Quantidade de pessoas que está saindo. E para onde está saindo? Tem gente do Brasil saindo para a Austrália, para o Japão, para Angola, Moçambique, Israel, Portugal, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos, que a gente vê pela quantidade aqui, né? É sempre a maior quantidade. Para onde menos as pessoas, os brasileiros estão indo? Para onde? Moçambique, você vê aqui a quantidade, né? É bem diferente da quantidade que vai para os Estados Unidos. Então esse mapa ele está só mostrando, ele fala, né, dessa questão para onde brasileiros estão indo. Significa dizer que não vai ninguém para cá, para esse trecho aqui da Rússia? Não é que não vá, mas assim a quantidade é tão insignificante que não foi contada, assim, não saiu como um dos principais destinos, né?
É, o próximo é o mapa de principais fluxos da imigração. Agora vamos falar sobre imigração. Aí ele diz que, assim como existem muitos brasileiros fora do país, também encontramos muitos estrangeiros vivendo no Brasil. Esses imigrantes de diferentes nacionalidades vêm para o nosso país por diversos motivos. Aí você pode dizer, o Brasil nem é tão bom assim, o que esse povo vem fazer aqui? Mas aí, como diz, né, para tudo tem um motivo, né? Então dizem, os motivos que o texto de vocês cita conflitos políticos, étnicos, religiosos. Olha só o quanto de venezuelanos, bolivianos, muita gente que está aqui tão perto em outro país termina saindo do seu lugar por diversos motivos. E como a gente só tem uma separação, às vezes, de um rio ou só mesmo de uma rodovia, a facilidade é muito grande. Aí ele cita também como a questão de procura de oportunidades de trabalho, principalmente para habitantes de países da América Latina, que são esses que eu citei, né? Onde as possibilidades de inserção no mercado de trabalho são menores ainda. Ou seja, se no Brasil está ruim, tem lugar que está bem pior. E aqui muito próximo, muito próximo. Aí ele mostra que esses imigrantes, quem são as pessoas que o Brasil mais recebe? Vem gente dos Estados Unidos para o Brasil? Vem. Como eu disse, tem gente que mora em certa região que sofre muito com desastres natural e a pessoa não está acostumada e não consegue e decide, ou até mesmo pessoas dos Estados Unidos que consegue um emprego muito bom aqui no Brasil, numa universidade, na UFPS, tem muitos professores, principalmente de Portugal, muitos professores passam em concurso para cá e vai, afinal de contas passou no concurso, né? Quem é que vai perder uma oportunidade dessa? E mesmo de outros lugares. Claro que, como eu disse, depende do motivo. Tem muita gente que trabalha viajando, quem trabalha em cruzeiros, termina, gostei desse lugar aqui, vou ficar. Pronto. Mas por uma questão de se adaptar ao local, né? Mas claro que nós temos nossas... Comparar, por exemplo, o Brasil, um país emergente, com outros países da Europa que são desenvolvidos, estados que são desenvolvidos, tem comparação. Lá a vida, né, não é o custo de vida, mas as melhorias, as condições de vida são bem melhores em muitos aspectos. Mas, como eu disse, tem aquelas questões, por exemplo, do Japão, quanto desastre natural acontece, quanto terremoto. Então, isso faz com que a pessoa que tem a oportunidade de ir para outro lugar, no caso que a gente está falando de Brasil, imigração para o Brasil, a pessoa termina gostando. Um país tropical, que tem o seu período de chuva, o período que não chove, e assim muita gente consegue se adaptar e termina ficando. Então, e outra, tem uma questão também no Brasil que chama a atenção, não tem leis tão rígidas e isso faz com que muita gente se adapte. Então, a princípio nós vamos ficar aqui nessa página 367, porque a próxima parte ela já diz respeito mais a questões econômicas, não diz mais respeito muito à questão da migração em si. Então, a gente, por enquanto, para vocês, o assunto de migração, ele fica meio que um pouco resumido. É só para vocês entenderem o que é migrar, o que é a imigração, o que é a emigração. Aí no 8º ano é que esse conteúdo se aprofunda um pouco mais. Tá certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, então recapitulando, bem pequeno o conteúdo. A mobilidade, né, que as pessoas se deslocam, o que é o imigrante, o que é o emigrante, os principais locais, né, que os brasileiros costumam ir e os principais países em que
consegue, né, adentrar ao Brasil. Então, esse conteúdo de migração, eu espero que tenha ficado bem mais entendível. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar comentário, mas é melhor falar comigo pelo WhatsApp, é bem mais fácil. A gente conversa melhor, tá ok? Então, como eu digo, leiam o texto, assistam a videoaula e respondam a atividade, porque é como se estivéssemos em sala de aula. Então, um grande abraço para vocês e até a próxima.